Você acredita em anjos, seres divinos que nos ajudam nas horas difíceis ou até mesmo facilitam uma passagem mais tranquila para o nosso último destino? O caso real de um pequeno felino chamado Oscar com certeza irá fazer você repensar sobre o tema. A história tocante de hoje deixou médicos e enfermeiros de um hospital desconfiados, que ao ver os poderes surpreendentes daquele animal, ficaram chocados e até mesmo com medo. Tudo começou no ano de 2005, quando todos os funcionários do Centro de Enfermagem e Reabilitação Steerhouse, nos Estados Unidos, decidiram que iriam adotar 6 gatos. E você pode até se perguntar o quão inesperado é um hospital permitir a entrada e permanência de animais, já que hospitais precisam ser sempre muito limpos. Porém, não se tratava de uma habitação qualquer. Esse local lidava com pacientes que estavam praticamente em estágio terminal e se prestava a fazer cuidados paliativos daqueles que possuíam doenças incuráveis. Sendo assim, os animaizinhos não eram somente permitidos, como também incentivados. Com eles, os pacientes se sentiam melhor e ficavam mais calmos, tendo até por um momento esquecido que estavam dentro de um hospital, facilitando muito o tratamento daqueles que eram atingidos, funcionando como gatos terapêuticos que consolavam aqueles que estavam em suas últimas semanas de vida. No início, os gatos eram comuns, nada mais do que apenas animais domésticos que dormiam, eram carentes e se esfregavam nos funcionários quando queriam comida. Porém, um deles começou a chamar a atenção de um dos médicos do local. Ele era ranzinza e nem um pouco sociável. Ficava miando para enfermeiras e outros funcionários do local, como se estivesse sempre reclamando. Detestava quando punham a mão nele para movê-lo ou até mesmo para fazer carinhos. Muitos que trabalhavam perto dele faziam reclamações e pediam para o gatinho ser doado para algum outro lugar, já que de terapêutico ele não tinha nada. Mas quando pessoas estavam prestes a falecer, o gato mudava totalmente de comportamento, parecendo que virava outro animal completamente diferente. Foi aí então que um dos médicos do centro de enfermagem, Dr. David Douza, começou a reparar um padrão de comportamento no gatinho. Apesar de não ser amigável e parecer estar com raiva na maior parte do tempo, o animal era simpático com alguns dos pacientes, que por algum motivo faleceram logo após o gato visitar seu quarto. O médico achou que estava ficando louco e que depois de tantos plantões seguidos, sua mente estava apenas pregando peças nele. Afinal, como o médico poderia acreditar que um gato estava prevendo quem morria, não é mesmo? 6 meses se passaram e o Dr. David ainda seguia com uma pulga atrás da orelha. Não entendia a simpatia repentina do gato com pessoas quase falecidas e resolveu pegar um de seus dias de folga para seguir o pequeno animal pelo hospital. Claro que o médico não avisou a ninguém que iria fazer isso. Já não bastava ele achar que estava louco, não precisava que outras pessoas achassem isso também. Entretanto, ele não foi o único a notar o estranho comportamento no felino e percebeu que os boatos já estavam rodando os corredores do hospital. A doutora Joan Teno também formulava teorias a respeito do bichano, entre outros funcionários do recinto. Com seu caderno de anotações em mãos e loucura em dia, David começou a seguir o gato que foi apelidado de Oscar pelo hospital e a anotar todos os seus passos e quartos visitados. Após acordar de sua soneca, Oscar começa suas rondas e olha para os corredores da mesma forma que um rei admira todo o seu império. Ele começa a se alongar e segue para o 3º andar do hospital, onde ficam os pacientes que sofrem de demência. Nessa altura, Dr. David já estava totalmente entregue ao seu novo hobby de perseguir animais de estimação. Ele leva aquilo como se fosse uma séria pesquisa, conduzindo grandes anotações e formulando teorias mirabolantes, que na maior parte das vezes não chegava a lugar nenhum. O gato começa então a cheirar os quartos do 3º andar e resolve entrar num deles. Se tratava do quarto de uma paciente que já era residente da instalação há mais de 3 meses. Seria impossível o gato fazer uma visita para ela e logo após ter seu falecimento, pensava o doutor. Porém, no fundo ele estava com medo de que aquilo pudesse ser realmente verdade e estar presenciando os últimos momentos daquela senhora. Ela observa o bichano e passa a mão nele. E Oscar reage como se dissesse para deixá-lo em paz, sendo o ranzinza de sempre. Mas para o alívio do cético doutor e da doente senhora, o gato não ficou mais de 5 minutos dentro do quarto e logo foi embora, seguindo sua ronda diária pelos brancos corredores hospitalares. Ele sobe no balcão de atendimento que divide 2 corredores, fica 30 segundos farejando e olhando para os lados, como se estivesse escolhendo a direção para ir agora. Caminha de maneira pacífica até o quarto de número 310, mas é surpreendido por uma porta fechada. O médico que o seguia achou que ele iria apenas seguir em frente e procurar outro paciente para importunar, mas para sua surpresa, o gato senta delicadamente em frente à porta e aguarda. O Dr. David resolve não interferir, já que estava ali apenas para observar e espera pacientemente junto do gato, até que 25 minutos depois, uma enfermeira abre a porta. A adorável e sempre simpática funcionária do hospital cumprimenta o gatinho e pergunta se ele gostaria de entrar para visitar, e o animal passa pela porta em direção ao paciente que lá estava, em posição fetal,
e de aparência bem debilitada. O doutor então pensa que poderia ser essa a vítima do Oscar, o Anjo da Morte, que era o apelido que estava circulando no hospital para o gato. Entretanto, o animal não passa nem um minuto dentro do quarto e sai em seguida. A essa altura, o Dr. David já estava aceitando que estaria ali para perder seu dia com algo completamente estúpido e sem noção. Começou a questionar sua própria saúde mental e de seu julgamento. Deixaria realmente de passar um belo dia de folga correndo atrás de um estúpido gato somente por boatos e relatos por funcionários do hospital? Ele se achava melhor do que isso e estava prestes a jogar suas anotações fora e ir embora. Mas neste momento, Oscar rapidamente se movimenta e entra no quarto em frente, do número 313. E o doutor, que já estava ali, ficou curioso para checar uma última vez a visita dele. A porta estava aberta e na cama havia uma senhora que parecia ser bem idosa. Ela estava em um belo quarto, cercada de enfeites e fotos de crianças que pareciam ser seus netos. Respirava vagarosamente e em curtos intervalos, mas parecia dormir em paz. O gato Oscar então pula em sua cama e procura conforto do lado da senhora. Olha para os lados como se analisasse a situação e finalmente deita na mesma cama que ela. E então, o médico resolve esperar. Depois de 1 hora, o gato continuava na mesma posição. E após a enfermeira notar a contínua presença do animal, começa a procurar os arquivos da senhora deitada em busca de um número de qualquer parente dela. Os funcionários do hospital já tinham tanta certeza dos poderes do animal que, ao notarem que ele ficou com uma paciente por bastante tempo e tendo os mesmos comportamentos de antes, já ligavam para os parentes virem se despedir. E não era à toa. Oscar tinha sua reputação. Os funcionários já haviam contado 25 pacientes seguidos que ele teria acertado. E depois de meia hora, a família começa a chegar e a se perguntar o que um gato estava fazendo na cama de seu parente. E um jovem menino, que parecia ser um dos netos da mulher, até tenta remover o gato de lá, mas é interrompido por sua mãe. Não faça isso, ele está ajudando a sua avó a chegar ao céu, disse a mulher. Depois de 30 minutos agoniantes, a velha senhora dá seu último suspiro e parte tranquilamente dormindo do exato mesmo jeito que estava antes. Ao ouvir parando o som das máquinas de batimentos cardíacos que indicavam o falecimento da mulher, Oscar levanta pacificamente e vai embora, como se tivesse feito seu trabalho e agora deixasse a família processar seu luto em paz, sem empecilhos. O animal então bebe a água de seu pote e deita em sua cama, como se estivesse descansando depois de um árduo dia de trabalho. Não houve mais morte naquele dia, e parecia que alguém só partiria dessa para uma melhor quando tivesse a autorização do bichano para levá-lo em paz. O médico não sabia mais no que acreditar. Seu consciente dizia que aquilo era uma loucura e um gato não poderia ter poderes sobrenaturais ou divinos, mas ao mesmo tempo viu e acompanhou com seus próprios olhos o que o gato fez e sabia que aquilo não era coincidência ou caso isolado. Resolveu então postar todas as suas loucas anotações e teorias em uma revista local para médicos, esperando ouvir que não era o único louco que estava acreditando naquilo. O que o Dr. David não sabia era que sua publicação ficaria extremamente popular e que despertaria o interesse não só de médicos, mas também de pessoas de todas as profissões. A história não demorou muito para parar nos meios de comunicação e redes sociais. Atraiu grande parte da imprensa e fez com que o Dr. David escrevesse um livro inteiro baseado em anotações que fez enquanto o gato fazia suas rondas. O animal hoje é bem famoso e já tem seus 16 anos de idade. Acumula participações na TV em séries como Dr. House, Os Simpsons e sendo mencionado em diversos filmes. Foi anunciado em 2010 até uma obra nos cinemas baseada inteiramente no livro do Sr. David. Não existia um sequer que não queria ouvir a história de um gato que previa quem iria morrer e quem iria sobreviver. Começaram a chegar e-mails e comentários com teorias e explicações pelo fenômeno, que são até hoje as mais aceitas pelo doutor. O bichano não teria então nenhum poder de decisão, apenas sentia o cheiro de substâncias químicas liberadas pelo organismo quando alguém está prestes a morrer, e que o animal é um raro tipo que é bem sensível a esses cheiros, e teve uma tremenda sorte ou azar de ter parado logo em um hospital, um local que possuía vários desses. Sendo qualquer o motivo pelo qual ele está ali quando as pessoas partem, a maior verdade é que o apelido de Anjo da Morte para o gatinho é algo totalmente o contrário do que ele faz. O animal pode ser ranzinza com outras pessoas, mas está presente e faz companhia para outras quando elas mais precisam, impedindo que muitas morram solitárias. Ele também ajuda famílias que querem prestar suas últimas homenagens a dizerem adeus, já que sempre quando fica muito tempo deitado ao lado de um paciente, as enfermeiras ligam para os parentes e avisam para irem o mais rápido possível. Dessa forma, Oscar possibilitou que muitas pessoas pudessem se despedir e impediu que muitos pacientes morressem sozinhos, sendo um verdadeiro herói do hospital, assim como todos os outros funcionários.